Olá, meus queridos irmãos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, a qual tem como tema a verdade sobre Jezabel. E para nós entendermos esse assunto com mais propriedade, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 16, do versículo 29 ao 33. Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Oni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que fora antes dele. Conforme o texto que nós temos lido, o livro de 1 Reis apresenta Jezabel como uma figura de grande relevância no cenário político e religioso de Israel. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e veio a se casar com Acabe, rei de Israel. A Bíblia fala dessa mulher que influenciou toda a nação de Israel e também trouxe não somente essa influência ao reino do norte, mas também ao reino do sul. A palavra hebraica para Jezabel é Isabel, que significa onde está o príncipe, ou Baal exalta. Então, o próprio nome de Jezabel já traz essa sua origem da idolatria, porque também o seu pai, cujo nome é Etibaal, que significa com Baal, já traz toda essa procedência para a idolatria. Mas nós olhando para as características de Jezabel, nós podemos contemplar que ela era manipuladora, ela era dominadora e seduzia não somente o seu marido, mas também todo o povo a cultuar a Baal. E além de cultuar a Baal, que era um deus cananita, também ela influenciou Acabe a levantar poste ídolo nas colinas e também a cultuar a Azerá. Azerá era a deusa da fertilidade. Era aquela deusa, era um ídolo que se caracterizava pela fertilidade dos animais e das pessoas. E também Baal, ele tinha um significado de prosperidade, porque ele era o deus da tempestade. Então, com esses dois ídolos, Israel foi fortemente influenciado à prostituição, à feitiçaria e à idolatria. Porque no 2 Reis, capítulo 9, no versículo 22, a palavra vai descrever a influência de Jezabel nessas áreas, na feitiçaria e também na prostituição. Mas nós já percebemos aqui as características de Jezabel, mulher de Acabe. Mas a palavra de Deus vai trazer para os dias de hoje as características dessa mulher já na nova aliança. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 20, Jesus ele faz elogios à igreja de Tiatira. Mas quando chega no versículo 20 do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, que tem tolerado essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, que não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Queridos, então nós observamos aqui que essa mulher, ela não é um espírito, para a gente deixar bem claro aqui, tanto lá do Antigo Testamento,
que era uma princesa que se casou com o rei Acabe, que se tornou rainha, era uma mulher. E também a Bíblia fala aqui nesse texto agora, em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que também era uma mulher, só que como ela tinha os mesmos modus operandi da Jezabel lá do Antigo Testamento, mulher de Acabe, então era enfatizado que ela também era Jezabel, mas tão somente que ela tinha as características de Jezabel. E que a Bíblia não fala exatamente qual era o nome verdadeiro dela, mas faz menção de Jezabel por ela ter as características dessa mulher. Então, ela, o que ela fazia? Ela influenciava os membros da igreja a participarem de eventos seculares nesta cidade de Tiatira, porque era comum e de forma rotineira ter eventos, né, com rituais de sacrifício de animais aos deuses dessa cidade. Então ela influenciava através do ensino e o poder de influência que ela tinha sobre esses irmãos da igreja, a praticarem a prostituição e também a comerem alimentos sacrificados aos ídolos que eram oferecidos durante os eventos nessa cidade. Então, por trás do ensinamento que ela fazia dentro da igreja, ela introduzia algo totalmente errado, levando os irmãos a se distanciarem da sã doutrina. E trazendo para os dias de hoje, nós percebemos que Jezabel não é um espírito, mas uma doutrina, é um ensino, porque Jezabel era uma mulher. E essa ideia de que Jezabel é um espírito nos dias atuais não traz uma base bíblica junto ao texto, mas que nós podemos ficar entendido de que é tão somente uma doutrina que leva as pessoas ao erro. Muitas pessoas, quando lê esse texto, vem à sua mente de que Jezabel é aquele tipo de mulher que seduz os homens à prostituição. Mas não, o que leva as pessoas ao erro é quando nós não temos o temor de Deus e não compreendemos e não lemos a palavra de Deus. Logo, nós podemos ser fortemente influenciados a erro por falta de conhecimento. Jesus, ele disse algo muito interessante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar da ignorância, da falta de temor a Deus, da falta de relacionamento com Deus e de conhecer a sua palavra. É importante que nós venhamos entender que esse assunto ele é muito interessante e importante nós questionarmos nos dias atuais, para que nós não sejamos presas fácil nas mãos do inimigo e nos levar ao erro. Muitas pessoas têm sido levadas a erro por falta de conhecimento. Mas Deus nos chama a atenção por meio do Senhor Jesus nesse texto, a nós não sermos influenciados pelo mundo. Não é pelo fato de nós estarmos participando, né, das atividades religiosas que nós devemos aceitar qualquer coisa que nos é transmitida. Essa mulher ensinava dentro da igreja, mas ela levava os irmãos a ir, afastando de Deus. E era um conhecimento assim tão profundo que o texto vai dizer que eles conheciam as profundezas de Satanás. Então veja a profundidade da idolatria que essa mulher levava a esses irmãos. Porque a idolatria é sinônimo de prostituição dentro da palavra de Deus. Então havia uma prostituição espiritual por meio da idolatria e a própria prostituição prática ao qual eles participavam desses eventos. E além dessa prostituição, desses rituais sexuais que eram feitos diante desses ídolos, e ao final eles participavam também dos alimentos que eram oferecidos a estes ídolos. Queridos irmãos, para que nós venhamos entender de uma maneira bem clara, Jezabel é todo falso ensino
que nós obtemos dentro da igreja hoje. Todo e qualquer falso ensino, né? Todo e qualquer ensino que não nos leva à santidade, que não nos edifica espiritualmente, nós temos que abrir nossos olhos, porque por trás vem aquela superficialidade, para nos deixarmos crentes cada vez mais frios e cada vez mais desobedientes à palavra de Deus. E neste dia, nesta hora, o Senhor nos convoca a resistir toda e qualquer doutrina de Jezabel. Não estou falando especificamente de pessoas que ensinam na igreja, mas eu estou olhando para o texto que a palavra de Deus está dizendo. Pode ser tanto homem quanto mulher. O que está relacionado é o ensino que é passado para a igreja, que não condiz com a santa palavra do Senhor. Isto aí é o espírito de Jezabel que as pessoas falam, que na verdade não é um espírito, mas uma doutrina. Porque o personagem que fala o texto é uma mulher e não um espírito. Ela morreu. E aí, essa doutrina, ela ainda se propaga, provavelmente nos dias de hoje, talvez de uma forma diferente. Que nós possamos ser fortes e ter resistência contra todo e qualquer vento de doutrina que é nos repassado. A palavra de Deus diz ainda que o Senhor não colocaria maior provação sobre esses irmãos, que não têm essa doutrina de Jezabel, mas que eles pudessem resistir e preservar o que eles tinham até que Jesus volte. Mas o Senhor ele coloca uma repreensão e um castigo sobre essa mulher, que ele mataria os seus filhos e colocaria em grande tribulação os membros desta igreja que haviam adulterado juntamente com ela nesses eventos seculares, onde havia orgias sexuais e havia também banquetes de alimentos que eram oferecidos a esses ídolos. E aqui o Senhor também, ele fala que ele deu tempo para que essa mulher se arrependesse da sua prostituição. Mas ela evitou o arrependimento, uma das coisas ruins, para que a pessoa possa se aproximar de Deus. É que ela não crie resistência de se arrepender dos seus pecados. Toda e qualquer anormalidade no nosso comportamento exige que nós venhamos nos arrepender dos nossos atos, para que o Senhor Jesus tenha liberdade de transformar a nossa vida. Uma vez nós sermos transformados pela presença do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos obter força de Deus para que Ele venha nos trazer as armaduras do Senhor e poder resistir contra todo e qualquer dardos inflamados do maligno nestes dias. A doutrina de Jezabel continua ainda varrendo muitos lugares religiosos na vida da igreja nestes dias. Que nós podemos resistir fortemente, que você possa ser forte, possa ser um vaso de Deus para não se deixar ser influenciado, mas influenciar. Eu sempre gosto de dizer algo interessante. Nunca seja influenciado ao erro, mas influencie as pessoas a se aproximar de Deus. Toda e qualquer palavra do crente, seja com qualquer pessoa, ele sempre tem que culminar com a palavra que Jesus é o centro da nossa vida e da nossa salvação. Eu quero, já a partir de agora, através dessa palavra, você que está gostando dessa palavra, você que tem sede de aprender mais acerca de Deus, aproveite esse momento para compartilhar esse vídeo. Deixe seu like e também se inscreva no nosso canal para que essa palavra ela possa também chegar a outras pessoas que talvez precisam ser esclarecidas de uma maneira muito mais contundente acerca desses assuntos. Tudo bem? Então, para a gente resumir de uma forma mais objetiva, que Jezabel, que o espírito de Jezabel, não traz base bíblica para nós falarmos nos dias atuais, mas sim
se se declara que é um ensino, é uma doutrina que leva a igreja ao erro. Tudo bem? Então, quando se falar espírito de Jezabel, não é um espírito, mas sim um ensinamento que leva a igreja ao erro. Por quê? Prostituição. Porque outra e qualquer vida promíscua em relação à santidade de Deus, basta a pessoa viver para o mundo. Ela já está vivendo uma vida totalmente voltada para o mundo, uma vida de prostituição e totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Mas o texto aqui que nós desenvolvemos nesta hora trabalha e trata tão somente especificamente sobre o verdadeiro ensino que deve ser repassado à igreja do Senhor, para que ela continue sendo uma igreja forte e abençoada e prossiga para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero orar agora por você que precisa de uma oração, você que precisa de uma força de Deus agora, aonde você está, que talvez você está sem direção e está sendo influenciado por algumas pessoas que está ao seu redor. Eu quero te dizer que o Senhor te dá força nesta hora. O Senhor vai te dar resistência, vai te dar graça e sabedoria para você saber lidar com essas pessoas, sem causar qualquer tipo de ira, discórdia ou qualquer situação que afaste ela do convívio de você, mas tão somente com a sabedoria de Deus você vai saber lidar com essas coisas sem ser, na verdade, influenciadas por elas. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com gratidão que nós oramos a Ti nesta hora, Senhor. E eu quero te apresentar essa pessoa que aqui assiste esse vídeo agora, que talvez ela esteja passando, Senhor, por um momento delicado, em que ela esteja talvez passando por uma influência de outras pessoas, levando ela ao erro, a um erro comportamental totalmente desagradável ao Senhor. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor venha visitá-la e dar forças para que ela possa resistir toda e qualquer informação, orientação, ensinamento que contraria a vontade de Deus na vida dela. Ó meu Deus, abençoa a vida dela, dá graça, dá direção, dá força, para que ela possa ser feliz com aquilo que o Senhor vem a dar a ela, diante dela, e resistir toda e qualquer influência do mal. Senhor da glória, nós queremos te agradecer por tudo. E eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.